Ô, Pai do Senhor, irmão Marcelo. Irmão Marcelo, eu quando vou falar de Santa Ceia, né, eu tenho que olhar para os originais, para o hebraico, principalmente o hebraico, dar ênfase ao hebraico, certo? Que é o Pesach, né, que é a ceia da igreja primitiva, certo? Que há uma diferença entre a crença da ceia judaica e da igreja cristã primitiva. A gente vê ali que a principal significado, né, bíblico, cristão, é a natureza da celebração, que passou de um memorial que era considerado pelos hebreus, os judeus, por uma cerimônia nacional, certo? E de ofício de leis civis. Era algo que tinha que se comemorar, como é dentro das religiões, né, monoteístas, certo? Como o Islã comemora lá os seus eventos, as suas festas a Alá. Então, os judeus, eles tinham esse hábito, né, anualmente de fazer essa comemoração do sacrifício de comunhão, certo? Que eles tinham, né, na crença monoteísta. Agora, como é que é a crença da igreja primitiva, né? A igreja primitiva é um sacramento de comunhão espiritual, né? Essa é que é a diferença. Falando isso, né, o significado central para o judaísmo é que era a celebração da libertação física do povo de Israel da escravidão no Egito sobre a liderança de Moisés, né? Com o sacerdócio de Levi, com as oferendas, as ofertas que eles apresentavam na ceia, né? Na ceia judaica. Isso era uma festa de identidade nacional e de libertação, ou seja, a saída, né? Ou seja, a saída, a libertação do povo judeu do cativeiro egípcio. Então tem esses significados, onde já a igreja primitiva celebra a libertação espiritual do pecado e a vitória sobre a morte através da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente vê essa diferença ali quando João diz nas margens do Rio Jordão: eis o Cordeiro, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, né? Como Cordeiro de Deus, como o substituto sacrificial, né? Não só daquele animal, mas principalmente nosso. Hoje ele é o nosso substituto. Então, no judaísmo, se utilizava esse cordeiro, né? Eles assavam esse cordeiro, né? E isso no templo, viu? Lá no templo que Salomão construiu e ergueu a Deus, né? Amando do seu pai Davi, né? E isso é um memorial, e que isso vai voltar. Isso ainda vai voltar na história do povo de Israel, né? Eu não vou dizer infelizmente, né? Eu vou dizer felizmente, de forma feliz, porque é para cumprimento escriturístico bíblico e apocalíptico de Jesus Cristo, né? Então, era-se feito aí a apresentação, o sacrifício de um cordeiro assado, né, em memória, né? Era um memorial e um cerimonial, os pães asmos, né, que era o matzá, as ervas amargas de marrô e 4 cálices de vinho que simbolizavam as promessas de Deus feitas a Israel, certo? Em Êxodo. A gente vê que a diferença do judaísmo para o culto da igreja primitiva focava exclusivamente o quê? No pão e no vinho. Tá?
o pão representava o corpo de Cristo, que era entregue, e o vinho representava o sangue da nova e eterna aliança, que é o sacrifício do cordeiro físico, né? Que foi abandonado pelos cristãos, certo? Essa é a diferença, né? Os cristãos espiritualizam a coisa, o que é correto, né? Porque Cristo já veio, e Ele é o nosso Cordeiro Pascual, o nosso libertador, o nosso Cordeiro que foi imolado lá na cruz do Gólgota, lá no Monte Caveira, ali aonde Ele deu a sua vida, Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelo seu sacrifício, pelo seu sofrimento, nós fomos libertos do poder do pecado, da condenação que nos afastava eternamente de Deus, e Cristo veio como esta ponte, este Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos uniu a Deus, tirou a inimizade que existia entre Deus e nós, adúlteros e adúlteras. Não sabeis, pois vós, que a amizade do mundo é inimiga de Deus, portanto, qualquer um que é amigo do mundo se constitui-se inimigo de Deus, né? Jesus tirou isso de nós, por meio da fé, nós fomos libertos espiritualmente de todos os pecados que nos condenavam a uma vida eternamente afastada de Deus, que é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte lá de Apocalipse, né? Lá nos últimos capítulos já de Apocalipse. Então, a gente vê que a igreja evangélica, ela tem como caminho Cristo Jesus, e que essa relação, né, do judaísmo, que era o que? Uma celebração anual e solene realizada no dia 14 do mês de Nissan, a igreja primitiva tornou-se uma prática frequente. Só que lá no início da igreja primitiva, a gente vê isso, era quando os irmãos se reuniam, né, de casa em casa, e partiam o pão entre si, tinha esse tipo de ceia entre eles, né, que era aquela comunhão que eles tinham, né, de mutuamente ajudar uns aos outros, né, e ajudar não só física e materialmente, mas também espiritualmente, né? Eles praticavam frequentemente isso, né? E de forma semanal, né? Isso ocorria geralmente aos domingos, né? Que diz lá em Atos dos Apóstolos, que era no primeiro dia da semana, né? E isso era em memória à morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse formato, essa forma, esse modo, este modelo de celebração, né? A gente vê que o judaísmo, eles praticavam o quê? Um jantar, né? De forma ritual, em família, né? Que era chamado de seder, né? E que havia assim, de como que se conduzisse, né, dentro desse ritualismo, era uma coisa já rotineira deles, né, que chamava-se de Agadá, né? A igreja primitiva, ela inicialmente era uma refeição, né, completa que eles davam, né, de comunhão, que ensina já como ágape, ou seja, amor de Deus, né, e que era realizado nas casas dos irmãos, que eles marcavam pelas simplicidades com quais eles viviam, né, e que eles fracionavam, né, eles partiam o pão, né, entre os irmãos. Essa é a diferença, né, entre a ceia judaica e a ceia de Cristo Jesus. Então, quando a gente vê esse cidadão aí falando essas meios, essas formas, a gente vê que
tanto biblicamente como historicamente, ele está, lamentavelmente, equivocado, né? Porque o que se entende como uma refeição completa, né? Que é chamada de amor ágape, amor de Deus, né? Onde os irmãos se juntavam, se reuniam, né? E que comiam à vontade, né? Ali era aquela ceia, né? Mas depois foi se fracionando, era no pão e no vinho, né? E hoje é essa ceia que nós tomamos na igreja do Senhor. Sabendo, pois, que a ceia judaica era, né? Ritualmente comemorada uma vez por ano, certo? Diferente da ceia cristã, né, a qual nós comemoramos, né, uma vez por mês, 12 vezes durante o ano, né, e que isso se transformou em um ritual simbólico da ceia do Senhor Jesus Cristo, né, na qual nós conhecemos hoje, né. Essa é a resposta que eu tenho para dar, irmão, a esse senhor aí, né, que a gente vê, lamentavelmente, assim, a forma ignorante com a qual ele fala, e a gente fica assim. Eu já estou acostumado com isso não deixa eu perplexo, né? Mas para quem não conhece e não tem esse costume de debater, de estudar, de pesquisar e de ir para cima mesmo da verdade, defendendo a Sagrada Escritura, né? Vai ficar perplexo, né? Vai ficar horrorizado, né? Muitos ficam na dúvida até, viu? Até entra dúvida nos corações daqueles que ouvem esse tipo de mensagem. Fica aqui na graça e na paz do irmão, né? Rubens, esse que vos fala, a paz do Senhor, um abraço fraterno, meu irmão.